Oi, pessoal! Boa tarde a todos vocês. Bater um papo, porque a gente tá com saudade de papear, de falar sobre orquídeas, né? E falar sobre o tempo, falar sobre o resumo das coisas que eu tenho visto nos nossos canais. Muita gente nova tentando cultivar orquídeas e tendo algumas dificuldades. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que eu sou uma pós-Covid em período de recuperação, então a hora que eu cansar, eu tenho que parar a live, tá? Vou tentar fazer a live calmamente, porque eu sou aceleradíssima, mas Covid não deixa a gente ficar acelerado, não. Eu fico assim, agoniada, né, tentando socorrer vocês quando a gente fala de cultivo de orquídeas, e nesse período de Covid, eu passei pelo grupo, eu passei pelo Instagram, eu passei pelo YouTube e eu recebi uma série de questões, uma série de dificuldades que as pessoas andam tendo no cultivo de orquídeas. E algumas questões, gente, são muito banais, vamos dizer assim, porque tem que saber, gente, quando a gente escolhe cultivar orquídeas, pelo menos as coisas básicas, né? Então, como eu tô vendo muita gente com dificuldade inicial, muita gente com dificuldade nas coisas básicas de cultivo, antes de a gente abrir espaço para tirar dúvidas, eu vou falar um pouquinho sobre os princípios básicos, né? O que você que quer cultivar orquídeas precisa saber, tá? Então, boa tarde a todos vocês. Eu estava morrendo de saudades, lembrando que a qualquer momento eu posso parar a live, tá, gente? Porque falar muito cansa, tá? Então, seguinte, boa tarde a todos vocês, uma excelente semana. Aqui tá chuva, aqui tá frio e a gente tem que tomar alguns cuidados e nós vamos falar isso no decorrer da live. O Márcio tá fazendo barulho porque ele tá fazendo forte risa pra vocês, gente. O homem voltou. O homem do farelinho mágico voltou com tudo. Voltando. Eu falei pra ele que eu tô sentindo muito mais o pós-Covid do que ele. Vem cá, meu chuchuzinho. Meu biscoitinho da sorte, né, gente? Aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tô voltando, mas a voz não voltou, não. É muito estranho, minha gente. Fica falhadinho. Não tem ar. Tá vazio lá dentro. Pulmão tá oco. Cada vez que eu vou levantar, tem que pensar duas vezes, porque a cabeça fica zonzinha. Então, falei que até tô reaprendendo a fazer algumas coisas, tá? Mas graças a Deus eu estou muito bem. A esposa também ainda tá meio maquiadinha, mas está bem. Obrigado, pessoal. Não deixe ela falar demais, não, senão vai acabar o gás. Tchau, pessoal. Prazer ver vocês. Muito bom ver vocês, tá? É uma alegria estar de volta. Beijo pra vocês. Bom trabalho. Ai, gente do céu, vamos lá. Gente, eu vou te falar uma coisa antes, particular minha. Não tá nada fácil essa fase do meu cabelo. Deixando o cabelo crescer, gente. Não consigo, eu tô ficando agoniada. Eu falo pro Márcio, que vontade de passar a tesoura, rapar, pintar de loiro de novo. É difícil, gente. Tô deixando voltar o meu Chanelzinho, e pintar, fazer luzes, mas não tá fácil essa fase. Vai passar. Vamos lá. Só um desabafo, gente, porque moreira de cabelo nem lá, nem cá é dura, hein? Bom, gente, é um prazer realmente estar com vocês aqui. Prazer imenso, tá? Então vamos lá. Para você que está aqui na nossa página Orquídea Mania, novo, para você que está aqui há muitos anos comigo, são 6 anos junto comigo, é sempre bom escutar de novo e escutar de novo. Por quê? Cada live, apesar de falarmos das mesmas coisas, sempre vem com alguma coisa nova. E nunca é demais a gente adquirir conhecimento. Por quê? No cultivo de orquídeas, rola bem isso. A gente pega uma live de alguma pessoa que a gente gosta,
a gente começa a seguir essa live e essa pessoa e começamos então a seguir os seus ensinamentos. Mas como eu e o Márcio a gente sempre diz, nem tudo que dá certo no meu quintal vai dar certo no seu. Então, os ajustes no cultivo de qualquer plantinha, gente, é contínuo. Para eu que ensino vocês, para mim, para o Márcio, para a Regiane, para a Maju, para todos que ensinam a cultivar orquídeas, sempre há ajustes novos, sempre há modificações e isso vai ser constante, tá? A posição do sol, que não é a mesma nas 4 estações do ano, é um fator super importante. O vento seco, o vento gelado, o inverno, o verão, tudo isso são fatores que a gente tem que ir ajustando a nossa casa para que as nossas plantinhas passem as 4 estações do ano de forma plena, de forma saudável. Então, as primeiras coisas que você iniciante ou você que já está comigo há 6 anos não pode esquecer ou tem que saber é que nós temos 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. A posição do sol, gente, é diferente nessas 4 estações. Existe uma época do ano em que, aonde tinha sol, dependendo da casa onde você mora, não vai ter mais sol em determinado período. Então, aquela parede que você protege no verão do sol com uma malha de sombreamento, no inverno, provavelmente, você não vai proteger e não vai bater sol naquele pedaço. Gente, tudo isso é em relação à tua casa, tá? Tem casa que tá no meio de um terrenão gigantesco, onde as suas orquídeas estão em local pleno que bate sol o ano todo. Na minha casa não é assim. Então, vocês que vêm sempre comigo no meu quintal, isso aqui é um lençol, gente. É um lençol. Nesses anos que eu cultivo orquídea aqui, nesse painel de Phalaenopsis, eu nunca precisei colocar uma proteção como eu coloquei esse ano. Esse lençol colocado nessa parede é a primeira vez. E por que eu tive que fazer isso? Porque eu não tenho experiência no cultivo de Phalaenopsis? Não, eu tive que fazer isso porque houve uma mudança climática muito brusca, houve uma situação no meu quintal nova, onde tinha uma mata no fundo do meu quintal que foi tirada pelo proprietário, então eu perdi a barreira natural das árvores. Sem essas árvores do fundo do meu quintal, vieram os ácaros que paravam nessas árvores, agora eles vêm direto para minha casa. Eu não tenho mais a peneira protetora. O ácaro vinha e parava lá nas árvores, agora não. Agora o ácaro vem direto para as minhas plantas. E o vento. Então, esse vento eu não recebia nessa parede. Com a falta das árvores, há um corredor de vento muito forte, muito intenso, onde eu tive que colocar uma porta de vidro no corredor e tive que colocar esse lençol que vocês estão vendo que ele não para um minuto. Ele está o tempo todo chacoalhando, por conta desse vento novo no meu quintal. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que o aprendizado no cultivo de orquídeas, ele é constante. Ele não para. Se você não se tornar uma pessoa observadora, uma pessoa que tem o hábito de passear pelo seu quintal, uma pessoa que não tem o hábito de olhar para suas plantas, provavelmente você não terá um bom cultivo. Porque a tua planta vai desidratar com o vento excessivo, com a baixa umidade relativa do ar, com um vento gelado. Você vai ter uma série de dificuldades pela tua falta de observação, a tua falta de tete a tete com as suas plantinhas. Então, nós colocamos esse lençol, né, amor, antes de pegar o Covid, né? Foi assim, foi no final de semana. 3 semanas já. Foi no final de semana. Eu vi o vento, falei, lembra que eu fiz uma live que estava ficando arroxeada as folhas? Essas folhas arroxeadas é um sinal de queimadura, né? Queimadura pelo vento gelado. Então, muita gente não sabe disso. Então, vamos falar dos princípios básicos. A mudança do sol nas estações do ano, a gente tem que atentar.
Então, se no inverno você tem um local com sol, é mais legal do que no verão você ter um local com sol. Por quê? O sol do inverno, gente, ele é mais ameno. Não é que ele não queima, ele é mais ameno, tá? Ele é mais fraco, ele vai embora mais cedo. E você precisa, de repente, só colocar um tapume portátil, aquele com rodinhas, né? Que você faz uma madeira, coloca a malha de sombreamento e você carrega essa malha de sombreamento para onde você precisar. Então, no inverno, de repente, você vai lá e coloca esse tapume com malha de sombreamento e ótimo. Quando é o sol do verão, nós temos que ficar mais atento. O sol do verão é bem mais forte, ele é mais durável, né? Ele fica alto por muitas e muitas horas e ele é muito mais quente que o sol do inverno. E aí a gente tem que tomar muito cuidado realmente e nos preocuparmos com o tapume, com a malha de sombreamento, com a proteção constante durante o verão, tá? Então fiquem atentos. Sol, a sua orquídea não está preparada para ficar no sol pleno. Ah, Ju, mas como assim? Na minha fazenda, na minha chácara, eu tenho as minhas orquídeas todas expostas ao sol. Bom, eu tenho visto muitas postagens de vocês, muitas no Instagram, muitas no grupo do Facebook, de orquídeas queimadas pelo sol. E o pior de tudo, muita gente indicando passar remédio, inseticida, fungicida. Caraca, meu, se você tem uma planta queimada do sol que já está toda machucada, você vai ainda falar para a pessoa passar água oxigenada, inseticida, fungicida, bactericida para terminar de matar a planta? Então, segundo princípio, saiba o que a tua planta tem para fazer o tratamento direito. É muito complicado, galera, nós termos um problema na plantinha e publicar num grupo de Facebook e vir uma centena de pessoas comentar a sua postagem, cada uma achando que é determinada coisa. Todo mundo faz no intuito de ajudar. Sim, querem ajudar, mas muitos não sabem exatamente o que está acontecendo com a tua planta. A planta é tua, você que está vendo a tua planta. Então, gente, é importante vocês conhecerem doenças, pragas, vocês saberem o que são cochonilhas, o que são ácaros, o que são pulgões, que são os mais tradicionais. É muito importante vocês saberem o que é uma mancha de queimadura solar, o que é uma mancha de fungo e bactéria. Lembrando que fungo e bactéria se confundem demais. Mas, pessoal, é importante pelo menos vocês saberem isso, porque uma queimadura solar é completamente diferente de infestação por inseto. Não tem nada a ver. Uma mancha de queimadura solar não tem nada a ver com ferrugem, com podridão, nada a ver. Então, quando você pede help, você tem que saber o que aconteceu com a sua planta. Primeira questão que vocês têm que levar em consideração: a minha planta está no sol? Primeira pergunta: orquídea não gosta de sol pleno. A minha orquídea está no sol? Primeira. Porque às vezes vocês têm manchas pretas pontuais, ou vocês têm uma grande mancha esbranquiçada causada pelo sol. Ah, Ju, então você está me dizendo que o sol pode dar diversos tipos de mancha na minha planta? Sim. O sol, ele pode causar manchas, pintas esbranquiçadas, diversas pintas esbranquiçadas que vão ficando amareladas e posteriormente ficam pretas, tá? Se o sol tiver uma intensidade muito forte, a pinta vem direto no preto, fica cheia de pintinha preta. Existem orquídeas, principalmente as catleias e as phalaenopsis,
que a mancha do sol queima as células da folha e elas ficam esbranquiçadas, prateadas. Então, notem que cada folhinha, cada estrutura de folha de orquídea, cada espessura da folhinha de orquídea, quando recebe o sol, fica com uma determinada característica. Então, não pensem vocês que uma queimadura solar vai ser sempre uma mancha marronzada, ressecada. Não. Numa catleia, você pode ter uma queimadura tão brusca que a folha fica preta e mole, como se fosse uma podridão. Né, bem? Sim. Preta, mas fica preta. Chega a matar a planta, tá? Fica pretinha da Silva. Existem as queimaduras nas vandas que tem uma folha mais resistente que fica amarronzada, levemente ressecada. É uma característica de queimaduras em vandas. As phalaenopsis geralmente ficam com pintinhas amareladas ou uma grande mancha prateada, esbranquiçada nessa parte aonde o sol bate chapado. Aqui nessa curvatura, estão vendo? Essa curvatura. Aonde você tem a queda da folha, aonde o sol pega cheio, é aonde mais queima. Então, geralmente nas FAOs, é onde há esse escorregador, é onde há esse côncavo aqui, convexo, não sei, côncavo ou convexo esse trem aqui. Essa parte de cima aqui. Depende do lado que olhar, né? Então, Lembra dos riconstilis, que a queimadura faz um estrago tão grande que parece que é fungo. Verdade, verdade. O Rhincostilis é uma vandácea, que precisa de menos luz que as vandas. No Rhincostilis, se você expõe a luminosidade maior, o que acontece com ele, gente? Ele queima e mela como se fosse podridão. Fica um monte de manchas meladas e fofas, aquosas. Não é podridão, é a queimadura solar da Rhincostilis, porque Rhincostilis tem uma folha gordinha igual a phalaenopsis. E a sua estrutura celular, quando recebe a luz do sol, faz queimaduras em formas de bola, todas marrom, preta, aquosas, tá? Queimadura solar. Primeira coisa que você tem que fazer quando você vê uma queimadura solar: proteja a sua planta. Ou tire a planta do lugar, ou coloque em uma malha de sombreamento para proteger a sua plantinha, tá? Juliana, mas como trata a queimadura solar? Queimadura solar não trata, gente. O que vocês têm que fazer é proteger o seu exemplar daquela mancha, daquele machucado. Porque todo machucado pode dar entrada a fungos e bactérias. Então, se você tem uma queimadura solar que ficou dura, se você tem uma queimadura solar que ficou ressecada, não vai dar entrada a fungo e bactéria, você deixa do jeito que está. Agora, se você tem uma queimadura solar que virou uma ferida, que ficou aquosa, que você está vendo que houve um machucado e está mole, está melado, você tem que selar com extrato de própolis. Ah, Juliana, eu não tenho extrato de própolis. Sela com canela, tá? O importante é você não deixar o fungo e a bactéria entrarem dentro da sua planta, porque toda queimadura solar é um ferimento, é um machucado e você tem que cuidar. Assim como nós, quando a gente se corta, a gente não tem que passar metiolate, a gente não tem que passar água oxigenada. Nas plantas é a mesma coisa. Quando há um machucado, a gente tem que selar esse machucado, tá? Pintas nas folhas dos dendróbions, gente. Olha, os dendróbions são plantas, são orquídeas que pintam pra chuchu. Pintam pra chuchu. Por quê? Porque muitos dos dendróbions, gente, perdem suas folhas para florescerem. Então, você vai encontrar essa característica no Dendrobium nobile, no Dendrobium lodigese, no Dendrobium pierardi. São 3 dendróbions característicos de perda de folhas. Então, as folhas começam a ficar esquisitas,
começam a pintar, começam a ficar feias para chuchu, amareladas e marronzadas e caem. É o processo desses dendróbios para vir a floração. Dendrobium thyrcifloro, Dendrobium densifloro, Dendrobium amabile, são dendróbios que o ácaro adora. E vira e mexe, você vira o verso da folha, você encontra uma série de manchas pretas. É o danado do ácaro fazendo morada no verso da folha do seu dendróbio. É só você tratar com acaricida, tá? Então, vocês viram que nesse explanar desse começo de live, nós falamos de princípios. Até agora, nós falamos do sol. Vocês viram o tanto de coisa que pode acontecer com o sol. Então, cuidado com o sol. As nossas orquídeas vieram do laboratório. E saíram de um laboratório, foram para uma estufa. Estufa protegida por malha de sombreamento. Em instante algum, a sua orquídea foi cultivada no sol pleno. A sua orquídea, ela pode ser rustificada. Ela pode ser adaptada a morar no sol. Só que tem aquelas que você pode fazer isso. E tem aquelas que você jamais pode fazer isso. Cymbidium você pode adaptar. Dendrobium nobile você pode adaptar. Denfal você pode adaptar. Oncidium você pode adaptar. Agora, Vanda, Cattleya, Phalaenopsis, Micros, Minis, Sophronites aguenta, Sophronites adapta, Estanhopeia, são plantas que você não pode nem pensar em fazer a rustificação, elas sofrem demais, elas ficam muito feias, não vale a pena esse processo de rustificação, de adaptação ao sol. Bom, vento. O vento, gente, ele é um inimigo tremendo do cultivo de orquídeas. O vento, ele desidrata as plantas. Tanto que na natureza, nós temos muitas plantas fortes, resistentes ao vento. Geralmente são aquelas plantas que fazem cerca viva na casa, para barrar o vento, né? As orquídeas não nasceram com essa característica arretada para ficar exposta ao vento. As suas folhas, as suas raízes das epífitas, que adoram ficar com as raízes para fora, elas não estão adaptadas a esse vento constante. Elas estão na natureza sempre protegidas pela copa das árvores, elas estão protegidas pela mata. Então, o vento que ela recebe é aquilo que ela aguenta, tá? Então, ela vai na natureza, ela vai se moldando a característica do local, mas ela sempre está protegida pelas árvores, tá? Sapatinho não é de sol, tá? Então, gente, para prevenir que aconteça alguma coisa, coloque no inverno lençol. Nas outras épocas do ano mais quente, você proteja, sabe com o quê? Com malha de sombreamento. O sombrite, gente, a malha de sombreamento, ele tem a sua trama mais fechada, vamos supor, uma malha de sombreamento 70%, 80%, tem a trama bem fechada. É uma excelente forma de você barrar o vento. Além de você proteger da luz, do sol, você vai proteger do vento. Então, o sombrite tem essas duas funções. Eu cuido do sol e eu cuido do vento, tá? E é uma boa saída para vocês. Então, não esqueçam, vento desidrata planta. Ontem, domingo... Falando de vento gelado também. Ontem, domingo, eu fiz um atendimento de uma cliente e ela mora em Santa Catarina, em apartamento, e na sacada dela bate sol e vento. Eu falei, bom, tá aí o erro do seu cultivo. Você está cultivando orquídeas Phalaenopsis no sol e no vento. Tudo que a FAO não gosta, você está fazendo. Então, o que você tem que fazer?
mudar a sua planta de local. Ou você coloca um sombrite na sua sacada para barrar o vento e o sol. Vocês estão vendo como esses princípios são importantes? A gente, quando resolve cultivar uma planta, a gente não pesquisa antes, né? A gente simplesmente vai lá, compra e tudo certo. O ideal, o correto, é a gente fazer ao contrário. É a gente pesquisar a respeito da planta para comprá-la, né? Eu também atendi uma pessoa que fez uma compra no nosso site, orquideomania.com.br. Chegou o dendróbio na casa dela, ela escreveu um e-mail para mim. Aí ela me disse: fiz uma compra no Orquideomania e não estou satisfeita, não estou completamente satisfeita. A planta que eu comprei, mandou a foto, veio assim. E eu respondi: a sua planta está linda. É uma característica do seu dendróbio. Você tem que conhecer a sua planta antes de comprá-la. Então a pessoa compra, não conhece da planta, recebe e não está satisfeita. Por quê? Porque simplesmente não conhece a planta que comprou. Então, gente, o processo é inverso. Conheça o que você quer levar para a tua casa, veja se adapta ao seu canto de cultivo, aí você compra, né? Porque aí chega a caixa da alegria na casa, não sabe nem o que comprou. Tem gente que compra micro e não sabe nem o que é micro-orquídea. Vai lá e coloca junto com as vandas. Morre tudo, né? Ou chega e fala: nossa, recebi uma planta tão pequena e é uma micro-orquídea e nem sabia que era uma micro-orquídea, né? Então, gente, terceiro princípio é esse: conheça o que você está comprando. Saiba o que aquela espécie, aquele gênero de orquídea necessita. Vocês estão vendo que nesse canto onde eu estou, tudo é Phalaenopsis e micro-orquídea. Porque todas elas precisam da mesma coisa. Exigem as mesmas coisas. O ambiente tem que ser igual. Então eu consigo unir diversas plantas, diversas Phalaenopsis. Aqui eu tenho aproximadamente 30 Phalaenopsis, tá? Lá de cima para baixo. Eu tenho mais de 30 FAO nesse espaço. Junto com esse espaço, com as FAO, eu tenho Bulbophyllum e micro-orquídeas, tá? Por quê? Bulbophyllum adora esse ambiente úmido, protegido do vento, né? E sem luz, sem sol. É isso que elas gostam, micro, Phalaenopsis e Bulbophyllum. Ficam felizes nesse mesmo ambiente. Então, o terceiro princípio é: conheça a sua planta antes de levá-la para casa, tá? Segure a onda, estude antes, depois você compra, tá? Nós falamos do sol, falamos do vento e falamos de conhecer a planta antes de levar para casa. Umidade relativa do ar. Umidade relativa do ar é mais importante do que a própria rega. Tá louca, né, Ju? O Covid fez mal pra tua cabeça, né? Pois é, gente. De nada adianta vocês fazerem zilhões de regas, né? A não ser que você possa, né, ficar lá molhando o tempo todo. Mas eu acredito que a maioria de vocês não, né? A gente trabalha, a gente tem os compromissos da casa e a gente tem que improvisar para manter essa boa umidade relativa do ar. O que é isso? Hoje é um dia chuvoso aqui em Maringá. Ontem também foi. Isso significa que eu estou tendo no momento um local, um clima com a umidade relativa do ar elevada, ok? Significa que as gotículas de água no ar tem bastante. Quando nós temos um dia seco, com baixa umidade relativa do ar, nosso corpo
nossa pele fica ardida, nossas narinas ficam ressecadas, nossos olhos ficam ardidos, nossa pele fica trincada. O mesmo acontece com as nossas plantas. Então, às vezes você faz a rega e a rega que você fez não foi suficiente para que a tua planta absorvesse a quantidade necessária de água. Quando você junta uma rega ideal com uma boa umidade relativa do ar, você faz a rega e essa umidade ajuda, elas se unem e existe um equilíbrio perfeito. Essa rega que você fez foi segurada, mantida pela umidade relativa do ar boa. Então, quando tem muito calor, quando a umidade está muito baixa, você faz a rega e pouco a sua planta absorve. E aí a rega não é suficiente. Então, para você ter um cultivo bacana, tente manter a umidade relativa do ar do seu quintal acima de 50% no mínimo, gente, no mínimo. O ideal seria 60%, 65%, mas eu sei que é difícil. Aqui na minha casa eu não consigo, tá? Mas as plantas se adaptaram, as plantas se adaptam, né? O que você pode fazer? Deixa eu tomar uma aguinha. O que você pode fazer para aumentar a umidade relativa do ar? Utilize bastante vasos com folhagens. Misture samambaias, todas aquelas plantas que gostam de terra e umidade são ideais para você, então, cultivar as suas orquídeas junto, tá? Eu vou dar licença para vocês verem aqui o chão da minha casa, onde eu estou. Aqui eu tenho vasos com terra e begônias, porque begônias adoram umidade. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vasos de begônia. Aqui atrás eu tenho copo de leite, lírio da paz, tudo para aumentar a umidade do ambiente. Quanto mais plantinhas, quanto mais vasos com terra eu conseguir juntar no ambiente de cultivo de orquídeas, mais umidade eu retenho. Então, quanto mais vasos eu conseguir colocar naquele canto que eu cultivo orquídeas, mais eu consigo manter a umidade ideal. Ju, eu não tenho espaço. Tudo bem. Vamos recorrer aos panos? Panos de chão, panos de rosto, toalha gordinha, são as ideais. Ah, Juliana, mas fica muito baiano, fica muito brega, fica muito feio. Você tem que escolher ou a saúde da sua planta ou a belezura do local, né? Tá bonito esse lençol aqui atrás, gente? Tá bonito? Não tá bonito, né? Eu ainda peguei um lençol com florzinha, né? Mas não ficou bonito, mas isso é temporário. Eu preciso barrar o vento porque eu quero as minhas plantas felizes. São escolhas. Para não ficar tão feio, você compre paninhos iguais. Vai lá na loja, compra paninho, toalhinhas de rosto, toalhinhas de mão, padronize a mesma cor e coloque esses paninhos em cima das raízes, abraçando os vasos. Envolva essas plantas com raízes externas, vandas, dendróbiums, oncidiums, phalaenops, vandas eu falei, né? Envolva a raiz toda com o paninho. Gente, quem já fez essas técnicas sabe o quanto funciona. Sabe o quanto funciona a técnica do paninho. É incrível como as plantas agradecem o paninho.
O paninho vai segurar a água, gente. Aquele extra que a sua planta precisa, tá? Ah, Ju, quero aprender mais sobre a técnica do paninho. Vai para o YouTube Orquideomania. Lá no YouTube eu tenho ensinando a fazer a técnica do paninho nas vandas, ensinando a colocar nas outras plantinhas. E a técnica do paninho da Ju. Se você não quiser colocar na sua planta, você faz tipo varal. Pega, puxa um varal e enche de toalha molhada. Tudo que segura a água, gente, tudo que retém água, aumenta a umidade relativa do ar, tá? Então, essa é o quarto princípio. A umidade relativa do ar tem que andar de mãos dadas com a rega. E para finalizar, cuidado com o vento gelado. O vento gelado queima muito como se fosse o sol. As folhas ficam murchas, arroxeadas, como se tivessem desidratadas. O frio desidrata, enruga, murcha as folhas, deixando-as arroxeadas, pretejadas. E por fim, a rega. Quando que se rega uma orquídea? Sempre que o substrato estiver seco. Sempre que as suas raízes estiverem esbranquiçadas. Juliana, eu tenho uma planta que está igual a tua fal. Um pouco de raiz dentro do vaso e um pouco de raiz fora do vaso. Como que eu faço as regas? Você vai fazer a rega tradicional com mangueirol, mangueira, molha tudo. Essas raízes que estão para fora, elas estão adaptadas a ficarem externamente. E elas vão secar mais rápido que as que estão dentro do vaso, é óbvio. Dentro do vaso tem substrato que fica molhado por mais tempo. Se te incomodar ver essas raízes prateadas, você pulveriza a água com um pulverizador só nessas raízes que estão externas. Então, aprenda. Raízes que estão sem substrato secam mais rápido do que aquelas raízes que estão dentro do vaso, certo? Por isso que as vandáceas, as orquídeas cultivadas em troncos, em cachepôs com pouco substrato, têm que ter regas mais constantes, ok? Isso é muito importante, tá? Por isso que a gente fala sempre para vocês padronizarem a forma de cultivo. Não façam mistureba. Se você é novato, principalmente, escolheu plantar as suas falenópes de uma maneira, padronize. Escolhi cachepô de madeira, padronize, todas da mesma maneira, tá? Não coloque uma no cachepô, uma no vaso de barro, uma no vaso de plástico, uma no toquinho, que vai dar zebra, tá? Essa madeira que vocês estão vendo aqui em cima, ó. Olha o tanto de raízes, gente. Plantada na bucha vegetal, madeira peroba, bucha vegetal e entre a bucha e a madeira tem forte-risa. Esse toco precisa de muito mais umidade do que as outras que estão no vaso. Então eu tenho que tomar todo cuidado do mundo. Por isso que eu coloquei a bucha vegetal, porque a bucha ela segura um pouco mais de umidade e ajuda as raízes ficarem hidratadas por mais tempo. E elas adoram esse tipo de cultivo. Então, gente, esses são os princípios. Eu falei 5 princípios importantes para vocês. Para você que não sabe, que está começando agora. E para você que já sabe, sempre tem um extra, né? Sempre tem um algo a mais. E cada live é uma live, nunca uma live fica igual a outra. Então, gente, eu vou parando por aqui que eu estou me cansando. É a minha primeira live pós-Covid e o coração acelera um pouco, sabe? O coração começa a trabalhar mais rápido. Eu tô com o coração muito acelerado, meu coração tá batendo aí em 118, 115. Então, a gente tem que cuidar. Tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira.
Eu estou muito feliz e muito grata a Deus por poder estar fazendo essa live. Eu conversei com vocês por 40 minutos sem me cansar e isso é uma vitória. Isso é uma vitória. Então, o meu agradecimento nessa live vai para Deus por ter a misericórdia, por ter me dado a oportunidade de continuar aqui, cumprir o meu papel, a minha missão aqui, que é ensinar a cultivar orquídeas, que é ensinar o que é o amor, o que é a generosidade, o que é a fraternidade, é amar pessoas, é passar a compartilhar o pouco que a gente sabe. Então eu sou grata a Deus por essa oportunidade. E que Ele nos dê bastante saúde, nos dê bastante força para a gente continuar a nossa jornada com excelência, seguindo os seus princípios. Eu sou grata por essa live e eu espero estar amanhã melhor para fazer mais uma live. É o que eu desejo. Saúde, determinação, coragem. Amém. Uma boa semana para todos vocês. Muito obrigada pela companhia de cada um. Beijo para vocês.